Boa noite, queridos. Espero que vocês estejam bem, porque aqui, nesse clima agradável, nós estamos nos sentindo muito bem. Começamos mais um Pode Me Chamar de Rose. Estou aqui com uma presença ilustre, ilustríssima. E antes de apresentar o nosso convidado, que não dispensa apresentações, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Mauri. Quero agradecer do CAT Consultoria, Consultoria Empresarial. Agradecer o João Jung. Se você precisa de um frete com um precinho bom, nós temos o João. Agradecer o Fabiano, dos óculos, optometrista. E ele disse, Rose, fala lá no pod que o pessoal de Santa Rita tem um descontinho especial, né, quando procurar o Fabiano. Queremos agradecer também a Ortobon, agradecer a Cleo, mais especificamente, da Ortobon, do Shopping Canoas e ali na BR-116. E a Neuci, que nos abençoa com essa caneca linda, que hoje nós vamos fazer. Já que nós temos uma presença ilustre, vamos sortear uma caneca e um livro também, que literatura sempre é bom. Mas estamos aqui com esse fenômeno do rádio, né? Para mim é uma honra, um privilégio, uma alegria te ter aqui. O Mauri Grando, para quem é pouco esclarecido e pouco informado, é um ícone, né? Até me emociona, um ícone do rádio, comunicador, jornalista, gestor também, né? Quero que tu fale um pouquinho para a gente dessa parte também. E sempre te acompanhei e hoje foi uma alegria, assim, no grupo da família. Meu Deus, o Mauri Grando. Então, quem é o Mauri Grando? Fala aí para nós. Tudo bem, Rose? Um privilégio estar aqui, né? Eu que agradeço o convite, rever o Luan também, que está na área técnica, Obrigada, né? A turma que está por trás aqui, o pessoal da IP Mídias também, um abraço muito especial. Equipe maravilhosa. Exatamente. Olha só, eu sou uma pessoa muito tranquila, muito determinado a fazer o certo, né? Desde muito cedo quis ser jornalista, radialista, na verdade. Minha mãe sempre contava que aos 6 anos eu entrevistava pessoas com uma banana na mão, como se fosse um microfone. Sim. Porque eu via os programas de auditório, eu tenho 60 anos, né? Então, na época, assistia Silvio Santos, a família se reunia para ver os programas de auditório, o Flávio, agora esqueci o nome dele. O Flávio, que era muito... Flávio Cavalcante. Cavalcante, exatamente. Fenômeno de audiência também. E tantos outros, né? Os programas de auditório. E eles entrevistavam as pessoas. E eu em casa, com a banana e dentro de uma linguagem de uma criança de 6 anos, eu entrevistava quem passava por perto. Até os bichinhos de estimação passavam. Naquele momento em casa nós tínhamos, inclusive, galinhas, né? Aqui em Canoas, morava em Canoas. Aqui mesmo, Nasci em Canoas, no Nossa Senhora das Graças, né? Em 1963, 6 de novembro. Né? Eu nasci dia 8 de novembro. 8 de novembro. Olha, estamos próximos, né? Escorpião. Então, sempre quis ser jornalista, radialista. Eu queria, num primeiro momento, ouvia muito o meu pai, ouvia muito rádio e transmissões esportivas, né? E naquele momento tinha Pedro Carneiro Pereira, que era um narrador esportivo muito top, né? E tinha o Armindo Antônio Ranzolin, que também era um grande nome, mas começando a carreira. E o Pedro Pereira, ele era também automobilista, né? E numa corrida em Tarumã, ele bateu o carro e morreu super jovem. E na hierarquia das transmissões, o Ranzolin passou a ser o número 1. E teve aquela carreira brilhante que ele teve. E naquele momento eu ouvia muito as transmissões dele e eu queria ser narrador esportivo. E fiquei muito tempo treinando para ser narrador esportivo. Treinando, tu diz assim, em casa, tu treinava em casa. Porque eu creio que eram poucas escolas, tinha escolas para isso? Não tinha escola Hoje nós naquele temos momento. Faculdade, né? Exatamente. De comunicação social, de publicidade, de jornalismo, mas... Não, e até eu, para me aperfeiçoar, né, depois que eu estava no treinamento, eu entrei na URGS, né, fiz o vestibular, passei e fiz a comunicação social na URGS, né? Mas tu treinava antes já de estar na faculdade? Sim, desde adolescente. Dom, né? Isso é o talento. Adolescente, eu ouvia a narração no rádio e daí eu pegava as transmissões de televisão, muito poucas ao vivo naquela época, né? Mas eram
jogos que já tinham passado, né? Dava o sim. tape que chamava, né? O videotape, né? Videotape. E daí eu fazia as transmissões ali. Só que daí eu entrei na universidade e eu tenho um amigo há muitos e muitos anos, que foi meu amigo de escola, né? Desde o primeiro grau, na época, até... Eu estudei no Marechal Rondon, né? Estudei 11 anos no Marechal Rondon. Primeiro grau, 8 anos, e depois o segundo grau durante 3 anos, e depois fui para a faculdade. Sim. O Marcos Risson. E o Marcos já vive nos Estados Unidos há muitos anos, há mais de 20 anos ele está nos Estados Unidos, né? Mas na época era muito assim, a gente tinha uma relação de estar sempre juntos e tal. E o Marcos, ele recebeu do pai dele um presente, um rádio que tinha FM, porque era uma grande novidade na tecnologia naquele momento, o rádio FM. E daí ele me mostrou, né, uma rádio que era musical, a Rádio Cidade, onde tinha comunicadores que falavam a linguagem dos jovens. E eu, naquele momento, estava com 17 anos, né, quer dizer, falava a minha linguagem. E aquela situação me emocionou muito no aspecto de querer fazer igual. Sim. E daí eu migrei da questão de treinar para ser um narrador esportivo, né, para virar um DJ, né, um disc jockey, né, e fiz essa ação, comecei a fazer meu treinamento, né, com relação a isso, ouvia esta rádio, aí na época pedi para o meu pai também, que eu não trabalhava ainda, né, estava estudando somente, bom, eu quero um rádio também que tem FM e tal, eu fui ouvindo. Mais tarde a minha irmã, a minha querida irmã, ela pegou e comprou um aparelho de 3 em 1, né, que tinha... que saudade do aparelho 3 em 1. Toca-discos, gravador e rádio. Sim. E já tendo a MFM, né, com caixas de som e tal. E vinha um microfone junto para fazer as gravações. E ali eu fiz um treinamento também, daí como se fosse um DJ. Fica à vontade. Lendo os comentários. Fica à vontade. Maravilhosos sobre ti. Pode falando que eu estou aqui tendo um revival. E daí, então, naquele momento, eu comecei a fazer esse trabalho e surgiu uma oportunidade. Entrei na faculdade, né, comecei a cursar e buscando oportunidades, querendo ver o que ia fazer. Mas era faculdade de quê naquela época? Não, comunicação social. Comunicação social. Na URGS, comunicação social, especialização jornalismo, gráfico e audiovisual. Porque podia ir para o jornalismo, ou RP, ou publicidade. O que é RP? Para leiga. Relações públicas. Sim. São as 3 divisões da comunicação, né? Então, tu faz o curso de comunicação social, os 2 primeiros anos, naquele momento, eram iguais, o mesmo tipo de matérias, cadeiras, né? O pessoal está comentando da Rádio Cidade. E daí, sim, a Rádio Cidade entrou no ar aqui no Sul em 15 de novembro de 1979. E a Rádio Cidade é uma emissora muito importante no Brasil inteiro. Ela surgiu no Rio, né? Do grupo Jornal do Brasil. E o Jornal do Brasil, que era um jornal importantíssimo naquele momento, ele tinha, em cada sucursal, em capitais, ele tinha uma sucursal do Jornal do Brasil, porque não tinha internet. Então, tinha um jornalista naquele local, um grupo de jornalistas que faziam as matérias do estado onde está. Por exemplo, aqui em Porto Alegre mandava matérias para o Jornal do Brasil. No Rio, e daí na edição do jornal saíam matérias aqui. Era a única forma de saber, não tinha como... Agora tu entra aqui no telefone e tu vai em qualquer lugar do mundo. Mas uma situação como essa, 45, 46 anos atrás, era diferente, né? E daí montaram aqui uma rádio que eles buscaram a inspiração nos Estados Unidos, que é o tipo de rádio onde o próprio comunicador ele faz também a operação técnica. Né? Por isso que ele é um DJ. Ele comunica e também colocando faz a música parte e DJ, né? É Disc jockey, porque em cima do jockey... 79 isso? Em 79. Aqui em Porto Alegre. No Rio, em 77. Já no Rio, em 77. A primeira foi no Rio, em 77, eles começaram a fazer nos demais estados. E o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, foi dos primeiros. E daí, com isso, Rose, o que aconteceu? A comunicação mudou muito a partir da Rádio Cidade. Porque a comunicação, eu comecei aqui falando dos programas de auditório, né? Eram programas de família, as notícias, as informações, eram tudo no plural. Vocês que estão assistindo, né? Porque a família se reunia para ver a televisão, se reunia para ouvir rádio, alguns anos atrás.
E a partir da Rádio Cidade... Era o entretenimento mais específico, naquela época, mais objetivo. Hoje nós temos uma gama de entretenimento, muito mais, né? E daí, então, a Rádio Cidade, ela mudou completamente a comunicação aqui no Brasil. Por quê? Ela singularizou a conversa. Tu passou a falar você que está ouvindo. Diretamente. Por quê? No momento que tu está com o rádio ligado, a imagem é de que uma pessoa, tu dizendo você, atinge. Se tiver duas pessoas ouvindo aquele mesmo rádio, tu dizendo você, atinge também, porque você é você. Né? Três, assim. Sim. Então, tirou aquele lance do plural e deixou mais informal a comunicação. E isso tem a ver também com PNL. Tem a ver também com a programação neurolinguística. É muito legal quando tu fala diretamente para aquela pessoa, ela se sente atraída pelo interlocutor, né? Desculpa eu fazer essa... Não, deve fazer. Isso que deu a conversa que o rádio, a Rádio Cidade, ela proporcionou e foi copiada por todas as demais rádios e a televisão também. Mudou a comunicação, o estilo, né, nesse formato, porque deu a interação muito maior também a partir do momento que fez com que tu não precisava mais esconder algumas situações que tinha-se. Exemplo, se a pessoa fosse trabalhar gripada, por exemplo, estou com tosse, jamais faria isso, né? Tentava segurar ao máximo a tossida para não aparecer. Sim. E a Rádio Cidade fez... No tradicional. E a Rádio Cidade, ela fez justamente essa diferença. O informal. Ela fez com que a pessoa dissesse, esse frio que está aí, né? Pô, aí a outra pessoa Quantas pessoas estavam gripadas ao mesmo tempo ouvindo? Então, essa mudança na comunicação, essa interação, ela foi proporcionada por essa rádio. Então, ela me deu um brilho gigante quando entrou, porque era um jovem... Mas como tu entrou na Rádio Cidade? Não, mas eu não entrei neste momento. Eu virei um fã e ouvinte. Isso aí tu está falando como alguém que estava eu estou puxando aqui modelo. Exatamente. Entendi. Um veículo que me chamou a atenção. E o que aconteceu? Tinham outras emissoras aqui no Sul, né? O Grupo RBS tinha a Rádio Gaúcha 0 Hora FM, que depois virou... Mais tradicional também. Que virou Rádio Atlântida para combater a Rádio Cidade. Eu não sabia disso. Tinha a Rádio Universal FM Atlântida também. Era forte também naquela época, muito forte. Ela virou forte e ela foi inspirada na Rádio Cidade. Ela nasceu para combater a Rádio Cidade, né? E fez hoje um grande veículo, enfim, né? Uma rede de emissoras. E muitas surgiram em cima dessa, né? A Rádio Universal, por exemplo, neste momento, que é de uma grande empresa também, que é a Rede Pampa de Comunicação, a Rádio Universal, ela tinha uma situação que ela tocava música, mas a locução, né, era uma locução mais sóbria. Então, dizia assim, por exemplo, Raul Seixas, na Universal, gravado. Universal, 10h15. Não era informal, era bem Ela era assim. convencional. Mais adiante, ela também se transformou nessa rádio despojada. Com a Rádio Cidade, um pouquinho parecida. Sim. Depois acabou que a Rádio Cidade é a grande referência para quem gosta desse tipo de rádio entretenimento, porque ela foi a número 1. Eu não consegui entrar logo no primeiro momento. Não consegui. Era grande rádio, os comunicadores eram astros naquele momento. Fala né? um nome aí, fala um nome. Eu sempre lembro de um nome que fica marcado na cabeça da gente. Arlindo Sassi fica marcado na cabeça da gente. E o Arlindo Sassi, nesse momento, o Arlindo Sassi, ele não era o cara do Love Songs. Ele fazia um programa na tarde, 2h, né? Songs o Love Songs surgiu alguns anos depois. Mas nesse primeiro momento, o Arlindo fazia na tarde, tinha o Reginaldo Daniel de manhã cedo, das 6 às 10, e ele tinha um personagem que era um galo, o Galo Praxedes. Então, 6 da manhã... Mais ou menos que época? Isso aí, 79 a 83, 84, por aí, né? Eu acho que eu lembro, mas eu acho que eu era... A gente tem uma idade parecida, eu tenho 55, então eu creio que eu lembro um pouco. A Love Songs passou a ser um momento do antigo extinto Grêmio Niterói.
lá no Grêmio Niterói, Sim. por causa da... Inclusive, o Arlindo Sassi foi algumas vezes, eu não sei se tu foi algumas vezes lá. Fui muitas vezes, fui pela Universal, fui pela Rádio. Exatamente. Né, fui muitas vezes no Grêmio Niterói, no Canoas Tênis Clube. O pessoal vai comentando aí dessa época. Eu vou chegar no Love Songs, porque tem uma curiosidade do Love Songs, né, que as pessoas às vezes não sabem e me relacionam com ele de uma forma que não é a correta, né? E até vou colocar isso aqui. Então, nesse momento, Rose, o que acontecia? As emissoras começaram a atrair um tipo de anunciante para público jovem, que não tinha, virou um novo segmento. E isso aí, na linguagem de hoje, bombando, né? Bombando muito. E então, naquele momento, surgiu a Atlântida uma oportunidade de... Eles estavam buscando um locutor que fosse um substituto de férias, né? Que cobrisse férias dos comunicadores que já estavam lá. E daí eu levei uma fita cassete, na época gravei, né, um material no equipamento de som da minha irmã, né? Depois eu vou ler nos comentários aqui, bombando de comentários. E até um registro que a minha irmã me ajudou demais. Tu tem me ajuda até irmã? hoje. Tem uma irmã, a Eliana, ela me ajudou demais naquele momento, a vida inteira me ajuda até hoje. Tem um coração gigante. Eliana, e uma presteza. Ele estava falando de ti, falando muito bem de ti aqui, que tu é uma mãezona. E a minha mãe foi a primeira que me incentivou em tudo, né? A minha mãe, desde o início, me incentivou sempre. Ela. Depois como que começou, toda mãe, né? Depois, mais adiante, quando eu comecei a formatar mais, aí sim, meu pai também ajudou, a minha irmã foi fantástica, né? O meu irmão era um pouco mais desligado nessa história, mas sempre que pôde, apoiou também. E a minha irmã gravava minhas coisas, tudo me ajudava a fazer. Era ali a tua assessora. Me inspirava até, né? Ela e a mãe, na verdade, assim, como eu sempre digo, a mãe foi a primeira e única por um tempo, mas depois, assim, começou, a minha irmã entrou na jogada, meu pai me ajudou muito também, foram figuras fantásticas, né? E até um beijo, a minha irmã, se puder estar vendo, não sei se está vendo aí, mas mandar um beijo para ela, né? Depois meus pais, vou segui-la no Instagram e vou Os meus pais estão em outro plano, né? E o que acontece? A gente participei então deste concurso, tá? Foram 250 pessoas que participaram. Na Atlântida? Entre locutores, já de outras emissoras, e eu que estava tentando, né? Entre outros também, né? Tu tinha alguma convicção de que tu passaria, seria aprovado, ou assim, vamos tentar? Não, total, eu sou muito convicto. Mas isso que faz a diferença, né? Mas assim, eu acho que quando tu pretende fazer alguma coisa, a primeira pessoa que tem que acreditar naquela situação, você em você mesmo. Se tu não acredita em ti, por que outras pessoas vão acreditar? Isso é para tudo. Tu vai fazer um concurso público, tu vai concorrer em alguma eleição, tu vai buscar um cargo tu tá tentando numa empresa tal, tu mandou um currículo, porra, já pensa que tu vai conseguir, né? Te prepara para isso. E se a pessoa pensar um pouco, talvez não consiga alcançar o objetivo, mas se ela pensar com muita convicção, eu coloco nisso, eu sou muito afeita à lei da sincronicidade, que o pessoal chama muito pejorativamente de lei da atração. Mas isso é física quântica, Mauri Grando. É física quântica, tu atrai o que tu é. Não é o que tu quer, é o que tu é, né? E tu atraiu o teu talento, o teu próprio talento nato, né? Para ti. E eu acho que tu tem que te preparar para as coisas. Eu vinha me preparando, entrei na universidade, treinava muito, treinava dicção. Não só esperar que o universo, Deus, conspire a teu favor, mas fazer também por onde, tu tem que fazer a tua parte, né? Então, eu sempre penso isso, em todas as situações que eu me coloco disponível, eu sou muito competitivo, mas eu me preparo para aquela ação. Sempre foi assim, né? E passei já por várias situações difíceis, e essa foi uma bem difícil. Eu digo, não, vou ganhar, vou conseguir. Tu lembra, mas vocês tinham acesso a todos os que estavam participando do processo seletivo? Tu não via o outro teu concorrente? Não. Eu fui selecionado. Eu creio que até era melhor, né? Não sei, na época, quando eu fui selecionado... Porque agora tem a fila a pessoa está procurando emprego, tem filas ali, todo mundo se conhece. Mas, assim, no teu caso, era uma audição? Não, eu participei gravando uma fita cassete.
com as minhas participações, como se eu estivesse Tipo comunicando. uma demo, enviou para lá para... Eu gravei, peguei pedaços de música e aqui é o Mauri falando as coisas e tal, não sei o quê, tal, a Rádio Atlântida, 8h15. Tá, Fiz tu... um, tá, vamos, um piloto que a gente falar chama, aqui né? a verdade. Tu imitava alguém ou tu era... Claro que sim, Que legal. comecei. Como A gente sempre tem, né, na narração era o Ranzolin. Nesse tipo de rádio eu me esperava muito no Júlio First, que até hoje o Júlio hoje ainda tem programa, olha, né? Onde é agora? Na 102, né? 102, ele tem programa Júlio maravilhoso. First. Júlio First teve vários programas, né? Fez parte dos Disco Cuecas durante muitos anos Sim, também. Ele e o João sim. Antônio, que foi da Rádio Cidade também, músicos excepcionais eles também, né? E daí eu me inspirava no Júlio naquele momento, né? E entrei. E aí que talvez tenha sido a minha grande lição profissional de vida. Porque quando eu entrei, Rose, pensa bem, eu furei um bloqueio assim gigante, né? Fui trabalhar no Grupo RBS, meu primeiro emprego oficial, né? Um grupo pequeno, né? Um grupo pequeno, Grupo RBS. E daí o que aconteceu? Quando eu entrei, aquilo... Tá, mas conta assim, ó, como foi a emoção quando tu foste aprovado? Conta aí. Então, é verdade. Conta Essa aí é pra até galera. interessante. Que idade tu tinhas? 17? Não, tu eu já estava com 19 anos. Já estava formado? Não, me formei com 21. Ah, não, tu estava fazendo faculdade. Estava na faculdade. E daí o que aconteceu? Não tinha, pessoal, isso aqui não existia, não Mas tinha que celular. autossuficiência. Que autossuficiência. Isso é muito importante para uma situação dessa. E daí... Tu tinha uma autossuficiência, tu sabe quem tu é, e foi lá e provou que, né? Não, eu acho assim que a gente já tem um não na vida, né? Tu Eu tenho tinha que buscar 19? o sim. Tinha 19 anos. 19 E daí, anos. então, eu estava em casa, ouvia a Rádio Cidade, ouvia a Atlântida, ficava naquela situação. Tá, tu ouvia assim de laboratório toda hora o dia inteiro ou tu ouvia... Eu ouvia bastante, bastante. Estudava Eu creio ouvindo. que isso vai impregnando na pessoa, Estudava, né? como era o que eu gostava, o que eu tu queria. gosta, tu vai impregnando Então aquilo. eu ouvia a Rádio Guaíba, que era jornalística na época, a própria Rádio Gaúcha, que era um pouco menos, né? Porque a Gaúcha naquele momento ela tinha entretenimento também, tinha programas com Paulo Josué, que era de música, né? Tô lembrando Então de tudo isso. era um pouco mais misturada assim, né? E daí o que aconteceu foi que quando eu levei a fita cassete lá no Morro Santa Teresa, na rua Rádio TV Gaúcha, onde ficava a Atlântida, né? Eu coloquei a fita cassete num envelope pardo, né? Fechei ele, grampeei ele e coloquei na promoção Rádio Atlântida, né? Locutor, e botei Mauri. Olha a minha cabeça, né? Não colocou o teu sobrenome. Não coloquei sobrenome, não coloquei um telefone de contato, não coloquei nada. Ai, não tinha WhatsApp, não tinha Não existia rede nada. social, Nada. como é que vai E te eu deixei achar? lá. Eu era um estudante, né, completamente Sim. fora assim, da realidade, deixar nesse formato. Hoje a gente tem alguém para nos orientar. Naquela época E era, daí eu né, estou em era mais casa, difícil. ouvindo música, né, ouvindo a Rádio Atlântida. E tinha um comunicador muito estourado na época, o Galvão, Marcos Galvão, Galvão na comunicação. Não me diz tchau, não me diz não. Ele falava sério. Né? Muito bom. O Galvão. E daí ele me chamando, você sabe conhece o Mauri aí em Canoas? Não, ele te chamou pelo rádio. Pelo rádio. O O Mauri aí em Canoas deixou uma fita cassete para nós aqui, para o nosso concurso e tal, não sei o quê. E ninguém te contou, tu estava ouvindo? Não, eu estava ouvindo. E daí eu disse para minha mãe, eu acho que o cara falou em mim na rádio ali. E a tua mãe a minha não. mãe, mas por que ele falaria em ti? Pirou, Porque eu levei a fita lá. Mas será que tu ganhou isso aí? Será que eles querem o quê contigo, não sei o quê? Porque tu não liga para lá. Aí fui no telefone da família, que era o telefone na sala, né? Sim. Né? Disquei. Caiu no estúdio da rádio, né? E atendeu o Galvão lá. Rádio Atlântida. É o Galvão. Quando ele falou é o Galvão, O coração veio pra boca. eu ouvia ele, né? Era fã dele, aquela fã. coisa toda. É o ídolo, né? Embora ele tenha 1 ou 2 anos, talvez mais do que eu na época, é que ele conseguiu antes. Ele tinha feito um trabalho no Rio, veio para cá, veio forte para cá e tudo mais, né? E daí aconteceu isso.
Eu liguei e daí eu disse assim, olha só, Galvão, é o Mauri de Canoas, eu acho que tu ouviu. Porra, meu, nós estamos te chamando há mais de uma semana e tu não... onde é que tu andava, cara? Não nos ouviu mais? Você está me chamando, tu tem que vir aí, para aí que eu vou te passar aqui para o nosso gerente. Aí passou o telefone, aí levei outra porrada, porque, cara, tu não estava nos ouvindo, nós te chamando, tu não deixou o telefone, não deixou nada aqui. Aí eu... Pois é, agora que eu notei que eu deixei só a fita e o meu primeiro nome aí. Mas tu só notou porque eles falaram, porque tu não tinha se dado conta? Não, nada. Uma semana, mais ou menos? Mais ou menos isso aí, uma semana, 10 dias, e eles estavam me chamando. Aí eu fui lá. Aí fui, né? Cheguei lá quando tu ia, tu lembra o que tu pensava? Aí comecei aí eu me assustei. Aí eu me assustei, principalmente quando eu já tinha ido lá como ouvinte. Né? Já tinha visitado a RBS TV, que na época era TV Gaúcha. TV Gaúcha. Morro Santana? Morro Santa Teresa. Morro Santa Teresa. Rua Rádio TV Gaúcha 198, se não me engano, é o endereço lá até hoje. Tinha algumas coisas que vinham, eu lembro que eu ia, a minha mãe levava, vinham uns bonecos da Disney, não sei se tu lembra dessa época, que a gente tem a idade parecida, lá no Morro Santa Teresa. Sim, porque iam lá para fazer programas, né? No final do ano, sei lá. Fazer os programas, né? E daí, Rose, né, nesse momento, quando eu fui lá, eu fui bastante tenso daí, né? Porque daí começou a cair a ficha. Foi sozinho? Não, meu pai me levou. Daí meu pai me levou. E daí fui lá. E o que acontece? Eu fui recebido, que legal, não sei o quê, tu foi selecionado. Aí então tá, vamos fazer aqui umas gravações e tal, porque tu vai pro ar, cara. Tu vai fazer e tal, né? Traz tua documentação, né? Da tua universidade, essas coisas todas. Aí fiz, e um contrato, imagina só, eu nunca tinha trabalhado, e naquele momento o salário era tipo assim, 20 salários mínimos, o que ganhava nesse trabalho que eu ia fazer. Sim. Né? Era uma coisa assim... Inimaginável. Para mim, assim... Um rapaz de 19 anos na faculdade. Que nunca tinha trabalhado, eu nunca tinha tido um salário, tu entendeu? Eu tinha feito um biscatezinho aqui. Não tinha CLT, não tinha assinado. Nunca tinha. Foi o meu primeiro trabalho. E aí que eu te digo que sirva de inspiração para outras pessoas. Amém, né? Esse momento fantástico da minha vida, ele tornou-se também a minha maior decepção como profissional, que me ocasionou um crescimento gigante depois, me deu mais força. Por quê? Aí eu fui para o ar, e quando eu fui para o ar, os primeiros dias começaram as pessoas a me ouvir, obviamente, né? Sim. Na universidade eu encontrava... Eu ia te perguntar, te ouvi lá, te ouvi isso, não sei o quê, como é que tu conseguiu? Te apoiaram, te motivaram? Né? Eu sentia mais ciúmes, as pessoas sentindo mais ciúme do que e aquilo aí chegava em casa, um familiar, um primo, uma prima, um irmão, não sei quem. Começou que daí eu ia pro ar no dia seguinte inseguro, porque eu imaginava, no lugar de fazer a comunicação que eu tinha me preparado tanto a fazer, eu passei a fazer pensando assim, a Rose está me ouvindo, a Rose gosta que fale assim, minha mãe está me ouvindo. A pressão do outro. O Luan está me ouvindo, fulano está ouvindo. Aí eu comecei a meio que tremer um pouco na história. E como eu tinha 19 anos, a voz masculina, ela altera. 18, 19 anos começa a ter um tipo de alteração. Então, quando eu estava falando, a minha voz baixava ou levantava espontaneamente, não era... Mas isso depois das análises críticas? Não. Não tinha eu já tinha isso, né? Era uma questão da minha idade, da minha pessoa, né? Sim. E isso passou no ar. E daí o gerentão lá, que já é falecido, o Schiller, né? Que foi durante muito tempo a voz da chamada dos shows do Roberto Carlos aqui no Sul, na televisão, você lembra? Era assim, ele tinha uma voz bonita, né? Marcante, né? Em dezembro, Roberto Carlos no Gigantinho, única apresentação. Né? Esse era o gerente. O JB Schiller, né? Ele é conhecido também como... verdade. Ele foi comunicador há muitos anos e quando ele era comunicador, no ar ele era o Megaton. Um ícone também. Nossa, foi muitos anos, uma voz belíssima. Depois foi para Santa Catarina e faleceu há algum tempo lá, em Santa Catarina, em Florianópolis. E daí,
o Schiller vinha falar comigo, pô, velho, tu começou bem, mas agora tu tá tremendo um pouco, aí o que está acontecendo? E aquilo, eu no lugar de... Porque eram vários fatores para te pressionar, né? No lugar de eu melhorar com aqueles toques, eu cada vez mais fui me encolhendo. Tu conversava com alguém sobre isso? Não? Ficava para ti mesmo? Em casa, né? Porque a pessoa autossuficiente... Chorava muito, comecei a ela suporta muito, né? Comecei a me anular, na verdade. E a gente, eu falo por mim também, até porque a gente tem a data parecida... Né? Não creio em horóscopo, eu creio nessa coisa do... Até eles falam que Escorpião é o serial killer de estar amarrado, em nome de Jesus. Nossa, fora. Porque quem nasce em novembro, geralmente, né, as características são parecidas, não entrando nessa coisa aí, nessa vibe, mas quem nasce em novembro é um pouco mais autossuficiente, eu tenho visto, assim. O que acontece com o autossuficiente? A gente suporta mais e se exige muito também, né? Muito. Eu creio que tu, com 19 anos, já era como tu é agora de... Nesse aspecto, sim, eu só aprimorei essa situação, né? E daí o que aconteceu? Esse contrato, esse concurso, ele era por 3 meses, 90 dias, né? Era um contrato por 90 dias, né? E no dia 53, portanto... Faltando 1 mês e 7 dias, né, para terminar o contrato, eu fui desligado, né? Porque, olha, infelizmente, tu não rendeu o que a gente esperava de ti e tal, né? E aquilo ali, logicamente, me derrubou. Mas incidiu muito a análise do outro quanto a ti? Olha, hoje não, já há muitos anos, né, depois da carreira que eu fiz, faço ainda, né, eu entendo que esse foi o grande momento profissional para mim. Ah, com certeza, assim, na superação, né? Porque aconteceu isso. Eu lembro de eu chegando em casa... E morava numa casa, portão, aquela coisa assim, né? E aí a minha mãe me recebeu, a minha irmã falando comigo ali, meu pai também e tal. Mas aqueles conselhos, tipo assim, não, cara, tu é muito novo, isso aí foi uma baita experiência, quem é que com a tua idade já conseguiu um trabalho desses? Não vai surgir outras coisas e tal. E nisso aí, primeiro teve aquela derrota, né? Aquela choradeira, eu vivia chorando assim, até passar a dor e tenho que ir de novo, né? A minha irmã gravou algumas fitas cassete na época comigo no ar na Atlântida. Então, daí de um equipamento espetacular de uma rádio profissional e com aquelas fitas cassetes, com uma delas, eu apresentei na Rádio Universal, na Rede Pampa. Levei lá e fui chamado para trabalhar lá. Que legal. Né? E daí recomecei a minha história. Mas aí a tua irmã que fez isso? De surpresa? A minha irmã, ela gravava para mim, né? Mas aquela gravação foi diferenciada, foi uma gravação de madrugada, uma coisa que eu estava mais leve. Né? Eu estava mais leve e tal, né? E com aquilo eu acabei indo. Por isso que eu falei, né, da grande importância dela na minha história também, né? E daí com aquilo eu recomecei. E daí fui para a Rádio Universal, trabalhei na Universal. Fui indo para outras emissoras, montei uma discoteca em São Leopoldo, que chamava Escaramuche Dance House, e foi muito sucesso na época, juntei com 2 sócios, um primo e um amigo, fizemos bastante tempo lá esse trabalho, e eu, através desta casa, né, eu acabei largando o rádio porque eu ganhava muito mais dinheiro na casa do que no rádio. E só que daí a prefeitura de São Leopoldo fechou a casa porque dava muita movimentação naquela época, anos 80, 87, foi isso, 86. E ficava muita gente na rua. Na vanguarda da e daí fechou, e daí eu fiquei na mão, porque eu de novo tomei um soco na cara, porque eu larguei o rádio, né? Que era uma paixão. Era um outro ramo de comunicação, outra comunicação, mais pela questão do dinheiro que eu estava ganhando. Então, mais um recado para você. Faça aquilo que você realmente gosta, não se preocupe só com o dinheiro. E daí eu fiz isso, larguei e fiquei sem o rádio. Mas daí um amigo, um radialista na época, me chamou e me deu uma oportunidade numa rádio que depois virou Rádio Alegria, mas naquele momento era 99.9 FM. Também, né? Som laser. E daí começou o meu retorno. Eu disse, não, o rádio é a minha vida profissional, eu gosto disso, só vou tratar disso. E daí fui galgando posições, fui tendo mais audiência, fui me aperfeiçoando.
Entrei nessa questão também de gestor, virei gestor da Rádio Universal FM, quando lá voltei, nos anos 80, né? E 88, mais especificamente, e com aquela rádio ela virou o primeiro lugar em audiência, né? O primeiro lugar no Ibope, o meu programa, a rádio... 99,9. Não, ela era 97,5. Hoje tem a Rádio Pampa nesse canal, né? Chamava Rádio Universal FM da Rede Pampa, né? Musical, a rádio, muito legal na época, né? Tinha um slogan que ficou muito conhecido na época, que era assim, Universal, matando a pau. Muito bom. Né? Eu quero ler alguns comentários aqui, que o pessoal está prestigiando bastante. Alexandra Bueno, Adriana Deconto, boa noite. Vai lá e arrasa. Não vou ler porque eu fico constrangida de ler para mim. Mauri, muito escutei a Rádio Cidade. Essa aqui é a Graci... que é o Anderson. O Anderson é nosso amigo. Anderson, um abraço, amigo, da nossa equipe de ajuda humanitária. Aí é o nome da esposa, Graciele Anderson. Muito escutei a Rádio Cidade. Deixa eu ver aqui. Saudade da Rádio Cidade, quando era o Mauri, que é a Grazi. Parabéns. Love Sons da Rádio Cidade era muito bom, mas não é o locutor da Love Sons. A gente deu uma... Enalteceu bastante, né? O Arlindo Sassi, o pessoal falou. Não, aqui. mas eu vou contar a história depois do Love Sons, do Arlindo Sassi, que eu também apresentei. Mas eu quero dizer depois o que acontece. Não? Tá, depois vou contar. Sim, a gente podia entrar a noite adentro falando. Deixa eu ler de novo, mais um pouquinho aqui. Trabalho lindo e necessário para nós canoenses. Trabalho daqui da IP Mídias, né? Esse trabalho aqui é muito, muito importante. E depois tu fala também, porque tu é gestor, né? Tem formação de gestor. Não estou achando a live no YouTube, que hoje a gente não está fazendo lá. Boa noite. Tem mais alguns comentários aqui. Tudo maravilhoso. Alguém disse aqui, Pamela, boa noite, diva da minha vida, querida. João, super atencioso. Estão falando aqui para o João. João é o rapaz do Freixo. Aqui tem mais comentários, ó, que o Lua está separando aqui para nós. Parabéns, tá top. Tá top, power, mega. Top demais. Quero brinde. Eles estão querendo brinde, que depois nós vamos sortear. Tá, quero brinde. Então, vamos continuar. Até porque o tempo passa rapidamente, né? Lá na Universal surgiu um slogan, né? Que por ele eu sou muito conhecido. Muitas pessoas me conhecem por esse slogan que eu lancei há 40 anos atrás. Na época tinha uma expressão que agora voltou com o curtir, né? No Instagram, né? A curtida. E o curtir é dessa geração, da minha geração lá de 40. Geração, né? Eu curto isso, eu curto aquilo, era aquilo lá. E eu peguei e montei uma frase que é o seguinte: curta a vida, porque a vida é curta. Essa frase aí tem 40 anos. Mas é tu essa frase. 40 anos atrás. Eu confesso diante de Deus e diante de ti que eu não sabia que era. Essa e a frase gente é minha. repetia demais Essa frase virou. Curta a vida, todo mundo usava. Tu deveria ter patenteado essa frase. Não, mas não. Porque o pessoal, é importante, sabe o que é importante para mim? Que as pessoas. Todo mundo, assim, muita gente usa. E ficou um grande momento, assim, aqui, concurso de Miss, por exemplo. Mas tu inventou essa frase, tu ficava lá em casa, assim, pensando. Sim, eu gosto assim, ó, eu criei um outro, assim, que no meu início de carreira eu usava o meu nome, né, Mauri. Então, Mauri por aqui. Você por aí, que é muito mais importante. Obrigado pela audiência, fazer uma história assim, né? Outro, ficou muito na Rádio Cidade. Pô, tu fala sempre do tempo bom, 30 graus. Mas tem um dia que nem hoje, 10 graus, chovendo, né? Aí, o tempo está instável com chuvas, mas na cidade é tempo bom sempre. É muito melhor saber, né? Do tempo assim, né? Do então, eu sempre fiz a minha comunicação. Lá no início, tu perguntou assim, quem é o Mauri? O Mauri é um cara que é feliz, sou muito feliz, eu busco as oportunidades para ser feliz e para transmitir felicidade. A minha comunicação, talvez, ela tenha assim, ó, o grande lance dela tenha sempre sido isso, de eu ser uma pessoa que tu ouve, né? Estava ouvindo no rádio,
alguém otimista. Eu sou um otimista, né? E naquele momento, então, essa frase, eu curto a vida porque a vida é curta, me levou para um outro patamar. Eu acabei com a Rádio Universal sendo o primeiro lugar. Aí fui contratado pela Rádio Cidade. A Rádio Cidade era rival, né? Nós estávamos em primeiro lugar, a Rádio Cidade estava em quinto lugar, né? E daí eu fui convidado para ir gerenciar a Rádio Cidade. Isso aí foi em julho, tá, de 1995. Tá? Quantos anos depois do início, do teu início? Eu comecei em locutor? 83 para 95, são 12 anos. 12 anos, mais ou menos. Né? Muito rápido a ascensão profissional. E daí, na Rádio Cidade, levei alguns comunicadores, né, comigo que estavam lá, o Adriano Moraes, o Arlindo Sassi estava comigo fazendo um programa chamado Flash in Love, porque nós não podíamos usar o Love Songs, então nós usamos o Flash in Love. Né? Aí fomos para a Rádio Cidade. E daí vem a questão do Love Songs, né? Aí o Arlindo voltou, eu coloquei no ar de novo o programa Love Songs, que não estava mais no ar na Rádio Cidade. Quando eu assumi a gerência da rádio, em 95, eu busquei alguns elementos que tinham feito sucesso uns anos antes, e um deles foi o Love Songs, com o Arlindo Sassi. Né? E daí, o que aconteceu? E muitas pessoas ainda me relacionam muito com o Love Songs. O Arlindo sempre foi o grande... Vocês eram bastante amigos? Somos. Mas é por isso, a identificação, quando fala em um, pensa no outro. Pode ser. É uma associação pode ser. Mas, assim, ó, eu te dou por um outro motivo que agora tu vai talvez esclarecer as pessoas aí que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? Que é a seguinte, o Love Songs teve vários apresentadores durante a história dele. O José Luiz Bacchieri apresentou. Também lembro. Né, o Galvão na comunicação apresentou, o Adriano Moraes apresentou, o Tartarotti apresentou, o Mauri Grando apresentou, vários apresentaram. Mas a grande marca do Love Songs é o Arlindo Sassi. Tanto que hoje ele está com o programa Love Songs na Rádio Continental, 98,3, ele tem o programa Love Songs lá com ele. Ele é a grande marca. Mas eu, além de ter feito poucas apresentações do Love Songs, a minha maior marca no Love Songs é que durante 20 anos a voz do Love Songs estava ali, era minha. O Arlindo era apresentador, mas as aberturas dos programas eram com a minha voz. E a mais clássica de todas é a seguinte: Na Cidade, Arlindo Sassi e a sua história de amor. Essa aqui ficou 20 anos no ar. Né? Então as pessoas me reconhecem muito, dizem, Mauri Love Song, porque fazia parte, todos os dias eu estava no Love Songs, né? Sim, porque sim. Tinha minha voz ali, e a outra clássica que tinha também, a abertura clássica, o pessoal vai lembrar, que é Na Cidade, Arlindo Sassi e a tradução do Love Songs. Aí entrava uma música em inglês e ele fazia a tradução para o português. A tradução Love Songs. E tinha vinhetas minhas dentro, né? Cidade, Love Songs. Né? Então tinha muita coisa ali. Então eu tenho o Love Songs, faz parte de mim e eu faço parte do Love Songs também. Agora, um nível de rádio excelente essa época, né? Um nível mas hoje continua, viu? Tem rádios maravilhosas, comunicadores espetaculares ainda, né? Estão no ar aí, né? Por exemplo, eu gostava muito de escutar naquela época. Hoje os jovens, claro, né? Estou falando de juventude. Hoje parece que o jovem não é tão afeito, né, à rádio assim. Não, mas tem muita gente que escuta, assim, só que mudou o tipo de programa. Por exemplo, Pretinho Básico, da Rede Atlântica, com o Fetter e toda aquela turma maravilhosa. Pega todo tipo de audiência, né? Funciona. Eu tenho um amigão, o Adriano Moraes, que é dessa minha geração de Rádio Cidade, Rádio Universal. Hoje ele trabalha com news, trabalha na Rádio Pampa, fazendo um programa de manhã cedo, somente de notícias. E agora vamos ver a parte dos fãs. Tu é o cara que está ali, o comunicador, o locutor, e a pessoa está ali ouvindo e a pessoa está com problema. E com certeza, naquela época não tinha celular, mas as pessoas O orelhão chamavam, funcionava muito. Carta. Fila no orelhão. Fila no orelhão, fila, carta, né? Muita carta, telegrama. Recebíamos muito. E as pessoas com problemas, assim? Sim, como é que tu administrava isso? Conta para nós. Não, muito tranquilo, viu? Assim? Eu sempre tive assim, eu acho que por isso que até que eu consegui fazer gestão de pessoas, né? Que sempre foi a minha
habilidade assim, porque tu vira o gestor da emissora, tu tem que lidar com essas feras todas. Tu imagina assim, tu tem que manter o Arlindo Sassi bem, junto com a Luana Soft, que é diferente, com o Adriano Moraes, que é diferente, com o Adriano Domingos, que é diferente, com o Mauri Grando, que é diferente, com a Ju Vieira, que é diferente. São pessoas diferentes. Sim. Chegou um momento que eu administrava ao mesmo tempo a Rádio Cidade, a Rádio Farroupilha, com Zambiase, Gugu, Albani, a Rádio Metrô, que era uma rádio especializada em samba e pagode, a Rádio Rural, só de música nativista, né? Ainda tinha coluna na revista Diário Gaúcho, né? Então, eu lidava com muitas pessoas extremamente conhecidas, amadas pela população. Sim, falando na população, e eles te viam assim, como essa pessoa forte, né? Muitas vezes o interlocutor, ele vê aquela pessoa assim, essa pessoa, ele pensa erroneamente que a pessoa não tem problema. Mas a pessoa vê em ti assim, um modelo, vou pedir ajuda para ele, é nesse sentido que eu quero dizer. Tu tentava ajudar as pessoas? Muito, assim? muito. Eu sempre fui uma pessoa Teve muito algum caso de uma pessoa, assim, por exemplo, agora a gente até falou na última vez sobre depressão, doenças, síndrome de burnout. Por exemplo, naquela época não tem diagnóstico para a alma, né? Não tem diagnóstico ali. Agora tem o tratamento, mas quando a alma da pessoa está doente, somatiza no corpo. Enfim, tinha algum caso assim? Tu lembra de alguma história assim que a pessoa estava ali muito doente, te pediu ajuda? Te dou vários assim. E histórias também engraçadas, conta aí para nós. Assim, da pessoa te ligar porque brigou com o amor da vida e pedir conselhos, até a situação de ligar e dizer, eu tô com a gilete aqui, vou cortar os pulsos. É nesse ponto que eu queria chegar. Entendeu? E tu fez uma constância de amizade com as pessoas? Fiz bons relacionamentos, nunca procurava não misturar. Porque tu acaba tendo um tipo de envolvimento, às vezes, que não é aquele que tu queres, né? Então, é bom ter também um equilíbrio, né? Equilíbrio, né? Mas, sim, ajudei bastante e fui ajudado também, porque inúmeras vezes eu ia apresentar um programa que tu tem que fazer sorrindo e aconteceu de eu sair de enterro e direto para apresentar programa. Sabe? Não foi uma nem duas vezes numa carreira de 44 anos que isso aconteceu, né? Então tem situações muito diferentes, né? Que me aconteceram. Esse período da Rádio Cidade foi o mais marcante, né? Programas Love Song, Sauce for Dance. Sauce for Dance. Se não for, não dance, né? Então gostava demais das histórias. Eu fiz um programa muito clássico na Rádio Cidade, muito clássico, chamava O Sucesso da Cidade, as músicas mais pedidas do dia. Você que ligou, agora confere, uma por uma, uma atrás da outra, né? Então, essas coisas assim que fazia bastante, né? Mas ali no momento que tu estava lidando com o público e fazendo o teu trabalho, tu ficava pensando na pessoa que tinha te pedido ajuda ali? Não, naquele momento não. Não, porque tu tem que te desligar, senão tu não consegue entrar. Sim. Aqui, Mauri Grando, no pique da cidade, junto com você. Se eu pensar numa coisa triste, eu não consigo. Então eu tenho que buscar um elemento que me dê. Claro. Porque aquele papel ali era um papel de fazer a pessoa do outro lado ficar feliz. Os programas que eu apresentei, depois apresentei o Pancadão da Cidade junto com o DJ Cassiar, um programa de funk music, alegre, divertido, né? Fizemos assim, era programa de diversão. Tá. Diferente, por exemplo, agora que eu fiz um trabalho voluntário, para quem não sabe, foi um trabalho voluntário que eu fiz junto ao jornal O Timoneiro e junto à Rádio Caiçara, do programa do Sérgio Zambiase. Eu fiquei de repórter de Canoas nesse período da enchente. Né? Inclusive, eu acompanho bastante o teu trabalho lá. Aí foi um trabalho completamente diferente, porque eu, canoense, envolvido com tudo o que aconteceu, como é que tu leva a notícia? Tu tem que levar com credibilidade e seriedade. Não tem sorrisinho numa situação dessa. Até porque não teve motivo para tá rindo de nada, né? Por favor, né? Então, o que aconteceu? Eu fiquei ali esses 60 dias, acho que foram, passando a informação como ela é, mostrando
A minha função, eu coloquei na cabeça de mostrar para as pessoas como elas poderiam fazer, eu sendo um representante, caminhando na cidade, até onde uma pessoa normal conseguiria ir, né? Sem ter um veículo, sem ter um barco, Sim. sem ter um bote, sem ter um carro para chegar em todo. Porta-voz do povo ali, estava sendo Levando porta-voz do povo. a informação. Então, aqui, ó, nesse momento, estou aqui na esquina da rua Matias Velho, com a rua Brasil. Nesse momento, aqui na nossa cobertura, está isso aqui. Mostrava, né, com esse telefone aqui, né? Saía com chuva, com sol, frio, enfim, foram dias assim, uma cobertura densa. Difícil, né? Absolutamente difícil, porque... A gente via ali no teu rosto, eu acompanho. Eu fiquei muito abalado com isso, né? E muito triste com tudo que aconteceu, né? E procurei ser realmente o que eu estava sentindo naquele momento. Sim, mas por que eu te falei naquele aqui momento? Agora, nesse momento que eu estou fazendo o programa aqui, eu estou numa outra energia, claro. Porque é uma energia positiva nesse momento. Até para a gente voltar para o recomeço, pleonasmo, até para a gente recomeçar. Estamos falando aqui... Precisamos. A gente precisa... Precisamos sorrir novamente. A gente precisa... Claro que naqueles primeiros momentos da tragédia, a gente não tinha nem condições de estrutura emocional, psicoemocional para estar falando, eu imagino. Mas eu estava querendo dizer assim, ó, tu tá lá naquela vibe lá, e aí tu tem que esquecer do teu interlocutor. Mas tu está com problema, se tu estás com problema, eu imagino que daí, aquele fato de tu estar ali ajudando o outro que está te ouvindo, te ajuda também. Sim, te ajuda. Dá motivação, como agora, né? Nós temos aqui uma galera que está passando por muitas dificuldades, né? Sim, estamos juntos nisso aí, né? Eu também estou aqui com os meus problemas. E é o momento em que eles podem... eu não vou usar a palavra desopilar, porque eu acho essa palavra... Eu não gosto dessa palavra. Não tem como nós desopilarmos nessa situação. Mas é o momento que a pessoa... ela sai um pouco desse cenário de catástrofe e começa a te ouvir aqui, né? Nós estamos nos nossos minutos finais, mas assim, a gente podia falar a noite inteira, eu queria te ouvir muito. eu tenho umas histórias boas aí, o pessoal que me acompanha. Vamos marcar de outras vezes. Vamos sim. Eu fiz algumas transmissões, Rose. Por exemplo, a primeira transmissão de dentro de um balão para uma rádio, fui eu quem fez. Um rádio amador andando num balão a 300 metros de altura, isso aí está notificado na 0 hora. Né? Fiz a primeira transmissão de aparelho celular de um show musical para o Rio Grande do Sul, fui eu que fiz, um show do Michael Jackson em São Paulo. Tive muitas situações assim diferenciadas na minha vida profissional e todas elas... E com essa humildade aí que tu está apresentando aqui mas isso aí é uma coisa que a gente não pode deixar de ter nunca, né? De ser uma pessoa humilde, né? É o que faz toda a diferença. Até porque não tem diferença nenhuma. A única coisa que eu vejo assim é que eu fiquei uma pessoa conhecida. Só isto. Né? Mas assim, durante um período eu fui muito conhecido, mas muito, a minha voz ficou muito conhecida. Mas né? O que acontece? No tempo da tua ascensão, tu formou essa base para hoje, por exemplo, que eu estava falando, né? Filho, filha, todo mundo te conhece. Esses tempos, a minha filha, um adendo aqui, a minha filha mandou para mim o Elvis, eu gosto muito do Elvis, né? Eu falo, não, o Elvis é o rei do rock. Aí alguém fala, não, é outro. E ela, mãe, estou ouvindo o Elvis. Ela estava lá na casa dela, na Lida, e estava ouvindo o Elvis. Então, eu penso, né, que a base, tu formou essa base e ninguém tira esse lugar do teu nome. E assim, né, daí vamos voltar lá há 40 e poucos anos atrás, quando eu tive aquele choque de realidade ao ser desligado antes de terminar o trabalho que eu tinha. É um trauma, né? Que tu tem que superar. Ele se tornou uma grande superação. Então, eu digo para todas as pessoas, às vezes, com alunos na universidade, né, sou convidado para palestrar, enfim, eu sempre digo isso aqui. Tu também é palestrante. Tu leva um não, ou tu leva um soco na cara, né, como foi aquilo que aconteceu comigo. Tu tem que entrar para dentro de ti e voltar. É como agora com essa enchente em 2024. Nós não vamos conseguir voltar atrás. Isso aqui vai ficar na nossa história. E cada um tem a sua dor, cada um tem o tamanho da sua perda, né? E não tem comparação uma coisa com outra. Né? Cada um tem o seu tamanho, com a sua perda, o seu jeito de encarar. O que eu digo e o que eu vejo para mim é buscar uma força interior gigante para te dizer, a partir de agora,
eu tenho que vencer novamente. Então, tu tem que te juntar com pessoas do bem, né? Procurar ajudar. De pessoas e se por acaso tu chegar no momento e tu chegar no momento que nem assim tu consiga te restabelecer emocionalmente, que a saúde da mente é muito importante, e eu trabalho com cultura, turismo, bem social a minha vida inteira, porque para mim cultura, turismo, bem social são sim saúde para a mente. Desenvolvimento pessoal, né? Fazem parte. Entretenimento, enfim, aí tu busca várias outras situações. Se não conseguir tu mesma, com teus amigos, teus relacionamentos, procure um profissional. Há essa necessidade, sim, né? Porque a gente está com muitas situações adversas a serem resolvidas, né? O choque não parou. Nós estamos ainda aqui falando de Canoas, uma das cidades mais atingidas, se não a mais atingida, né? 180 mil pessoas impactadas, né? Atingidas. Das 360 mil que nós éramos. Então, o que acontece? Nós temos, sim, que buscar uma força, ou seja, na religiosidade, seja no novo trabalho, seja no amor, seja na parceria. Alguma coisa tu tem que buscar no teu interior. Né? Ou com amigos, com outras pessoas, ou com profissionais. A gente tem sim que buscar. E falando no que tu falaste, eu escritora falando pleonasmo, é que nem subir para cima ou rolar para baixo, não pode. E a gente comete essas gafes. Mas falando a respeito do que tu mencionaste aqui de aparente derrota, eu não gosto nem dessa palavra. Eu digo assim, a gente tem fracassos momentâneos, circunstanciais. Te deu expertise para que tu superasse e veio a se tornar esse grande profissional, né, da área da comunicação. Obrigado. Então, é o mínimo que eu posso dizer de ti, que eu coloquei ali na nossa chamada um ícone da comunicação, uma lenda viva. Né? Algumas pessoas conquistam em memória. Tu conquistou isso em vida. Isso é maravilhoso. E para a nossa cidade é um prêmio que tu nos dá. Muita gente não sabe que eu sou canoense e que moro em Canoas. Eu não sabia que tu eras daqui. Olha, eu sou moradora do bairro Niterói. Eu nasci em Porto Alegre, mas sou desde os 4 anos de idade. Eu moro aqui pertinho, a Ipemides aqui no centro, na Fioravante Milanês. Eu moro na Doutor Barcelos. Moras aqui pertinho. Isso também é humildade, a pessoa falar até onde mora. Não, por favor. Né? Mas, assim, quero te agradecer e, assim, o papo ficou curto. Que canequinha bonita, hein? A gente esqueceu que a gente... Assim, pode me chamar de Rose. Pode me chamar de Rose, é da Colorité. Eu não sei como é que a gente faz o sorteio, quem sabe a gente vê depois, Luan, e eu... Não dá para ver os comentários depois, né? Não sei como é que a gente pode sortear, mas, assim, essa aqui é uma escritora que não pôde estar conosco hoje, iria estar, é uma terapeuta, a Edna dos Santos da Silva. Por coincidência, ela é a segunda mãe da minha filha, a sogra da minha filha. Eu também sou escritora, já escrevi 2 livros. E ela escreveu A Menina que Venceu. E nós vamos sortear aqui, porque tu também tem que escrever um livro para nós dos teus momentos especiais. Sabe que eu já pensei em escrever um livro, Rose. Eu escrevi no Diário Gaúcho muito tempo, na revista Diário Gaúcho. Escrevi recentemente no jornal O Timoneiro, né, uma coluna, e então gosto muito, né? Mas eu tenho uma lembrança que eu deixei para a população como um todo, assim, que eu tenho pelo menos 15 discos, né, CDs, fitas cassetes, enfim, registros musicais que foram seleções musicais que eu participei. Então eu tenho trabalhos musicais e as músicas têm letras. Muito ali tem as letras de outras pessoas. De uma certa forma eu compilei isso aí tudo, né, para ter nesses discos que foram lançados aí, muitos pela Rádio Cidade, teve pela Rádio Universal também, pela Rede Atlântida, né, vários trabalhos aí. Eu trabalhei mais recentemente na Rádio Jovem Pan, né, até 2 anos atrás. Conceituadíssima Rádio então, é uma história bastante grande. Agora eu estou afastado dos veículos de comunicação, né, desde o dia 29 de maio. Posso somente fazer os meus programas nas minhas redes sociais, né, devido à lei eleitoral. Então, desde o dia 29 de junho, eu estou fora, né? Mas pretendo voltar lá mais adiante, em 7 de outubro. Quero voltar novamente às minhas funções, porque rádio, televisão, jornal, podcast, todo enfim... veículo de imprensa não pode. Mas eu quero voltar
a fazer também em veículos de imprensa, né? A partir de 7 de outubro. Deve. E porque é um trabalho assim que eu gosto demais de fazer. Eu acho que eu tenho muito a contribuir ainda, né? Com a minha experiência, tanto fazendo como passando algum tipo de ensinamento, porque a gente aprende sempre. Eu estou aqui agora vendo tu apresentar o programa, normalmente eu estou apresentando os programas, né? E eu observo as pessoas, né, quando estão fazendo, porque eu sempre aprendo. Nos bastidores daí vai me falar os equívocos que eu cometi, vai me ajudar um pouco. Não tem equívoco, tu tá no teu talento, do teu jeito. Eu apresentaria diferente, porque eu sou outra pessoa. Se o Luan sentar aqui, também é comunicador, poderia fazer, né, um outro tipo de programa. O Perdigão, que está aqui também, é um excelente comunicador, pode também. Cada um faz do seu jeito. A Regina Lima, querida Regina, minha amiga de muito tempo, né? Trabalhamos juntos, enfim, tenho uma admiração gigante, uma grande mulher. A Regina até postou hoje, 3 anos atrás, nesse dia. Exatamente 3 anos atrás, nesse dia, eu estava concedendo uma entrevista para ela, né? Então, lá se vão lindas histórias também que a gente tem, né? Mas essas histórias aí, tu falando, é um acervo que tu tens. Canoas merecia que a gente tivesse alguma coisa cultural a esse respeito. Nós temos ali a Fundação Cultural, nos idos de que, quando eu era menina, eu ainda ia em teatro, a gente fazia. O Sesc Canoas hoje é muito forte, um teatro maravilhoso. A gente merece ter, né, algo assim para o público, para todos. Mas deixa eu dizer uma coisa, sabe que eu tive a oportunidade de ser aqui na minha cidade natal, secretário de Cultura, né? Foi em 2017, 2018, 2019 e 2020, né, na época do prefeito Busato, que hoje é deputado federal. Naquele momento, até quando eu aceitei o convite, eu propus para que virasse uma Secretaria da Cultura e do Turismo. Porque eu acho assim, turismo com cultura tem uma questão econômica mundial muito forte, né? Mexe também com a economia das pessoas e dos países, das cidades, enfim. E nós fizemos um projeto que passou pela Câmara de Vereadores naquele momento e virou Secretaria da Cultura e do Turismo. E com isto, eu consegui 2 coisas, um aprendizado gigante. Tem aparelhos culturais aqui na cidade, excelentes. Agora teve esse momento da enchente, né? Então parados, mas a Casa Vila Mimosa, a Casa dos Rosa, e tu tem também nos bairros, excelentes lugares tu tem aparelho, o Hangar Cultural no Guajuviras, tu tens vários equipamentos culturais excelentes e de graça para a população, né? E uma coisa legal também é que nesse período da secretaria, nós conseguimos, junto ao Ministério do Turismo, colocar Canoas no mapa turístico do Brasil. Foi nessa gestão aí, na gestão que eu estava como secretário, que conseguimos colocar Canoas no mapa turístico do Brasil. Então, só para dizer que Canoas tem muita oportunidade de turismo. É um polo cultural forte, Canoas. Universidades, muitas universidades, uma cidade, as pessoas, cidade dormitório. Não, para aí, pessoal. Canoas tem turismo religioso muito forte, turismo pelas universidades, né, educacional. Porque o turista, aquela figura, aquela pessoa que fica 24 horas em outra cidade, que não é a dela, já é um turista naquela cidade. Né? Então, o turismo não é assim, preciso ir para a Europa para fazer turismo. Não, tu pode fazer um turismo, tu mora em Canoas, passar 2 dias em Porto Alegre, tu está fazendo turismo em Porto Alegre. Tu é considerado um turista lá. Tu passou lá mais de 24 horas. E é assim que funciona. Mas antes que tu termine o programa, eu quero te agradecer demais esta oportunidade, dizer que estou disponível sempre para as pessoas. O meu Instagram, eu respondo às pessoas no Instagram, no direct, de boa, né? Seguido o meu WhatsApp, dou para todo mundo assim que queira, porque Mauri Grando. Mauri com I, Mauri Grando, né? No Facebook é a mesma coisa, o Twitter, que agora chama X, né? Também não tem o TikTok ainda, né? Mas tenho então o X, né? O Instagram. E o Facebook ainda opera, a minha página no Facebook é bem ativa, é onde eu posto meus programas, né? É bem legal lá, se puder, acesse lá também, dá aquela curtida. Chama no direct, chama ali no Messenger. Isso aí, eu tô sempre, assim, eu faço muita ação
do bem a vida inteira, com instituições fantásticas. Aí tenho muitos amigos no Rotary, no Lions. Mas nós temos que Cia do Caco. falar Cia do Caco, uma próxima vez, um outro momento sobre essas associações, essas parcerias aí, né? Parcerias que são parcerias centenárias, né? Caso de Rotary, Lions no mundo inteiro, né? Nós temos amigos Ações que do bem, né? Tem parcerias com Rotary Lions. Eu quero ler aqui alguns comentários para a gente finalizar. Aliás, são muitos comentários, mas eu vou selecionar alguns aqui. A vida é eterno aprendizado. A Margarete Roseli Costa da Rocha disse, minha comadre, glória a Deus. Oi, Rô, estou assistindo, coisa linda, tu é uma bênção. As amigas, né? As amigas fiéis. Aleluia. Porque eu sou pastor itinerante, né? Não falei. Pastor itinerante é aquela pessoa que é itinerante, como faz o itinerário. Estou aqui fazendo essa parte de desenvolvimento pessoal, né? Que eu acho muito importante. Eu acho que eu digo assim, Deus é indivisível. A religião foi o homem que criou, mas nós fazemos parte de um todo que nos une. Eu costumo dizer assim, eu sou uma vibe meio doida, assim. Eu falo assim, Deus é o todo do vácuo quântico, né, Luan? Depois a gente não vai falar nada. Deus é o todo que colapsa a função de onda no universo para nós nos encontrarmos nessa mesma energia. Eu acredito nisso. Quando que eu ia imaginar? Nunca. Eu falei para minha filha, nunca nos meus maiores sonhos eu imaginaria que eu estar aqui diante de ti. Não é demagogia, não é... e as pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito espontânea. E eu achei que ia ficar muito nervosa. Eu cheguei nervosa. Estou, assim, muito confortável contigo. A IP Mídias deixa a gente muito confortável. Quero te agradecer de todo o meu coração. Tu estás nas minhas orações a partir de agora. E não pode dizer não para as próximas vezes que a gente estiver junto, né? Não, hoje tu convidou, eu demorei quantos segundos para dizer sim? Só fui ver na agenda se eu tinha o horário para participar. E eu tenho agora mais um compromisso bem legal. Vou ver um grupo musical aqui de Canoas, os Betus, né? Que são jovens, né? Temos que trazê-los aqui também, são maravilhosos. Então, assim, Rose, sucesso para ti, seja na ação que tu tiveres também. Quero agradecer demais a todas as pessoas que me acompanharam em algum momento nos programas que eu apresentei, nos espaços que eu tive. Estão todas aqui, várias aqui. E que participam no Instagram, hoje em dia as redes sociais, enfim, né? E deixar um beijo no coração de cada um, de cada uma. E não esqueça, hein? Curta a vida, porque a vida é curta. Grande beijo. Queridos, obrigado. Gratidão pela audiência de vocês aqui. Eu creio que, num outro momento, essas mesmas pessoas que estão aqui vão reverberar isso e vão trazer uma outra audiência. E quero te agradecer de todo o meu coração. E assim, pessoal, a caneca e o livro a gente vai deixar para uma próxima vez, né, Mauri? E também... vamos aguardar que o Mauri nos traga aí uma novidade sobre um futuro lançamento do teu livro, né? Eu como escritora, assim, que não sou muito conhecida, né? O pessoal que me conhece é o pessoal, assim, da minha... como é que a gente diz? Ao meu redor. Mas eu gostaria muito de, por exemplo... né, aqui dando uma indireta, fazer a orelha do teu livro ali, escrever alguma coisa, assim, seria uma honra para mim, uma honra. Então, quero te agradecer novamente de todo o meu coração, agradecer a nossa audiência, que está sempre conosco, agradecer essa equipe maravilhosa, né, que sem eles nada do que está acontecendo poderia acontecer. A Deus, que nos contempla, e um futuro brilhante para ti, porque tu tem muita história boa para contar e das quais nós queremos participar. Gratidão. Da mesma forma. Até o próximo Pode Me Chamar de Rose, gente. Tchau, pessoal.